mais forte, a bênção da herança que permanece. Há uma herança, há uma bênção que permanece. Eita, glória a Deus, aleluia. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso nesta noite. Queridos, nós sabemos que para começar a bênção na nossa vida, para que a bênção seja verdadeira, seja real, ela precisa vir somente de uma fonte, que é Pai, Filho e Espírito. Não tem como Deus estabelecer uma bênção, uma herança sobre a minha casa, sobre a minha família, se Deus não for o Senhor, não for o Deus da minha família, da minha casa, se Jesus não for o Senhor da minha casa. E quem sabe você chegou aqui, você está vindo na igreja pela primeira vez, mas eu quero dizer uma coisa para você, por mais que você fale, mas ainda tem jeito para mim, ainda tem jeito para minha casa, para minha família. A Bíblia fala que Raabe, ela estava no muro de uma cidade que seria destruída. O próprio Deus tinha determinado a destruição sobre aquele povo, porque aquele povo desagradava o Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que aquela mulher, ela determinou que a sua casa não seria destruída com os inimigos, mas a sua casa seria salva por meio de um Deus que poderia mudar destinos. Deus que muda destinos está aqui nesta noite. E não importa o impossível que você está passando na sua casa, na sua família, com os seus filhos, com o seu casamento, eu quero dizer para você, o muro não é o teu lugar. Deus vai tirar você desse muro e vai salvar a tua casa, a tua família, vai mudar a tua história, vai mudar a tua geração. E a partir de você haverá não mais maldições, a partir de você haverá bênção sobre a tua casa. Amém? Você crê nisso? Você recebe em nome de Jesus? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. No Antigo Testamento, a bênção era passada de geração em geração. Ela é conhecida como a bênção patriarcal. Era mais do que um desejo de felicidade, era uma declaração profética e uma herança espiritual, geralmente transmitida pelo pai aos filhos, ou seja, havia uma linhagem de bênção. Nós podemos ver isso quando Deus ele abençoa Abraão e ele fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus abençoando Abraão e através de Abraão abençoando também Isaac. E ele faz a promessa da aliança e da prosperidade que passaria de Abraão para Isaac. De Isaac para Jacó, a bênção da primogenitura e da herança. A bênção de Jacó para seus 12 filhos, bênçãos proféticas sobre cada tribo de Israel. Então, no Testamento, a bênção passava de pai para filho. Havia uma herança, havia uma bênção que vinha passando. Aqueles que serviam o Senhor, é lógico que tivemos casos daqueles que não quiseram servir ao Senhor, daqueles que se rebelaram no meio do caminho, não quiseram seguir o exemplo do seu pai, existem esses casos, mas a bênção do Senhor foi estabelecida na vida daqueles que perseveraram em seguir o Senhor. Então essa unção ela vinha de geração em geração. Essa unção ela está sobre mim, está sobre você, está sobre a nossa casa e ela está sobre os nossos filhos, amém? Há uma palavra que diz que a maldição daqueles que servem o mal, aqueles que decidem andar por um caminho diferente do caminho do Senhor, há uma maldição que ela alcança até a 4ª geração. Mas há uma bênção porque, irmãos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ninguém nunca vai ganhar de Deus. O diabo nunca vai ganhar de Deus na tua casa. Amém? Você serve um Deus vencedor. Você serve um Deus que no livro de Apocalipse, ele finalmente vence tudo. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, você tem medo de quê? Homem de Deus, mulher de Deus. Tem gente que tem medo, né? Eu estou lendo o livro de Apocalipse. Ai, Jesus. Irmão, você não precisa ter medo, lê o final.
O final é você salvo, adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você e a sua casa servindo o Senhor. O nome do Senhor sendo glorificado. Esse é o final. O final com Jesus sempre é maravilhoso. Então, eu acho tão lindo que Deus, Ele sempre inicia tudo através das famílias. Deus sempre inicia tudo através das famílias. Foi assim no Éden. Deus começou com uma família. O que essas bênçãos incluíam? O que essas bênçãos passadas de geração em geração? A presença e o favor de Deus. Eles tinham sempre essa presença e esse favor na vida deles. De portas abertas, de coisas sobrenaturais que alcançavam a vida deles. Essa bênção incluía o quê? Proteção e paz. Eles tinham paz e eram protegidos por Deus. Essa bênção, ela incluía também prosperidade e provisão, eita glória. Havia uma prosperidade. Pastor Arnaldo falou na oferta aqui que Jacó, ele clama a Deus e fala, Senhor, se o Senhor for comigo nessa viagem, ele estava fugindo, mas ele falou, se o Senhor for comigo, de tudo eu vou tirar o dízimo. Então, Deus supriu toda a viagem dele, porque havia uma bênção de prosperidade do seu pai, passada de geração em geração, a bênção de Deus estabelecida sobre a vida de Jacó. Então, havia uma unção de prosperidade e provisão. Essa bênção incluía também descendência e legado. Essa bênção incluía também o cumprimento da aliança divina, uma aliança de Deus feita com o homem. Quando nós aceitamos Jesus hoje, nós firmamos uma aliança com Deus, uma aliança com Jesus. E essa aliança é poderosa. Amém? Diga, a minha aliança com Deus é poderosa. E se você ainda não tem uma aliança, nessa noite você tem a oportunidade de fazer essa aliança que vai mudar a tua história em nome de Jesus. E como se davam esses processos da bênção, da herança que era abençoada? A partir de uma decisão. O pastor Elcio falou sobre isso semana passada, que Josué, ele tomou uma decisão no meio de toda a sua liderança. Engraçado, eu acho tão lindo que Josué, ele não vai obrigar os líderes a fazerem o que ele estava fazendo. Ele vai dizer, vocês vão decidir a quem vocês vão servir. Porque, irmãos, ninguém pode colocar uma faca na nossa cabeça, ninguém pode colocar uma arma no nosso pescoço e dizer, você vai fazer isso. É por isso que a Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence o homem. E quando você é convencido pelo Espírito Santo, é maravilhoso, porque aí você cai a ficha e entende, sem Jesus eu não sou nada. Então, é uma decisão. Josué permitiu que eles tomassem a sua decisão, mas ele deixou claro, eu e a minha casa, aqueles a quem eu sou responsável, nós serviremos ao Senhor. Você pode declarar isso hoje? Levanta a sua mão direita para o céu e diga assim, eu e minha casa, eu e a minha família, eu e a minha geração, serviremos ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eita glória. Nós servimos Jesus de Nazaré, aleluia. É a Ele que nós estamos servindo. E nós não estamos servindo qualquer Deus, meu irmão. Nós estamos servindo o Deus Todo-Poderoso, que tem o controle, que tem a direção, que tem o governo, que faz todas as coisas. Irmão, você sabia que até o diabo é canal para Deus realizar milagre na nossa vida. Às vezes o diabo acha que ele está ganhando. Às vezes o diabo acha que ele está vencendo na nossa vida. Sabe, eu fico olhando Lázaro doente, Lázaro sendo enterrado, Lázaro lá e o diabo falando na cabeça de Maria e de Marta, olha, ele era amigo de vocês. Olha, Jesus não comia aqui com vocês. Jesus não era amigão de Lázaro. Agora, não quero nem saber, não chegou até agora. Ó, vocês tiveram até que enterrar o irmão de vocês. Ele não está nem aí, ele não está se importando com vocês. Meu irmão, piorou.
é porque a bênção é maior do que você imagina. A bênção é maior do que nós imaginamos. E a Bíblia fala que Jesus, ele chega e ele fala, ele não está morto não, ele está só dormindo. E nós já sabemos, ele chama Lázaro para fora e aquela família se alegrou naquele dia. Porque para Deus não há impossíveis. E não há impossíveis nas suas promessas. Se Deus fez uma promessa, se Deus te deu uma palavra, Ele é Deus do impossível. Então hoje o que nós precisamos? Uma decisão. Eu e a minha casa. É fazer como aquela mulher. Deus determinou que essa cidade vai ser destruída. Mas tem jeito para mim? Tem solução para mim? A Bíblia diz que Raabe pegou toda a família dela e colocou dentro da casa dela. Porque houve uma promessa. Quem tiver com você dentro da tua casa vai ser salvo. Eu acho lindo porque há no Novo Testamento uma promessa lá em Romanos que fala assim, ó. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E foi isso que Raabe fez. Ela invocou o nome do Senhor Deus sobre a sua casa. E a sua casa, aleluia. O processo se dava também pelo ensino. A Bíblia fala assim, ensina a criança o caminho. Eles ensinavam. Lá em Israel, o menino de 12 anos, ele já sabe toda a Torá. O que é a Torá, pastora Aline? Todo o Velho Testamento decorado. É por isso que a Bíblia fala o seguinte, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Irmãos, tem pessoas que ele não tem nenhum versículo decorado. Imagina o Velho Testamento decorado. Eles têm. Porque o Senhor sempre diz, quando ele aparece para Josué, ele vai falar, medita nessa lei de dia e de noite. Quando ele está lá em Salmos, ele vai falar, bem-aventurado o homem que medita de dia e de noite, ele vai ser abençoado, ele vai ser próspero. Então, o ensino na vida dos nossos filhos precisa ser muito forte. Ensina a criança o caminho. Jesus disse, deixem vir a mim as crianças. O que ele estava dizendo? Eu estou aqui ensinando, mas deixem vir as crianças. Por quê? Porque talvez aquelas pessoas não tinham entendimento de que a criança é um discípulo de Jesus hoje sim. Criança ganha almas para Jesus também? Sim. Amém? Diga assim, o meu filho vai ganhar almas. Vê se teu filho é um bebê, teu filho tem 1 ano, 2 anos, irmão, investe com a palavra no teu filho. Ele vai ser usado para ganhar pessoas para Jesus. Amém? Então, começava no ensino, nós precisamos ter esse ensino. Nós também já falamos aqui sobre Timóteo, o ensino que Timóteo teve. O ensino que tinha Abraão passando para os seus filhos, Isaac, Jacó, José. A Bíblia diz que José leva os filhos para serem abençoados pelo pai. Então, tudo isso tinha um ensino de quem Deus era. Isso era tão forte, irmãos, que a palavra do Senhor vai dizer que Abraão, quando ele leva Isaac para o sacrifício, em nenhum momento você vai ver Isaac falando, o que o Senhor está fazendo comigo? Eu quero sair, eu quero correr. Existem várias teorias. Já vi pastores ministrando sobre isso, mas na Bíblia, e eu gosto de ficar com a palavra, a verdade absoluta, não fala que ele teve alguma reação ruim. E eu também acredito, sabe por quê? Porque Isaac era ensinado que a vontade de Deus na casa dele era a vontade perfeita, boa e agradável. Se aquela era a vontade de Deus, se aquele era um pedido de Deus, é porque Deus iria fazer o melhor através daquela situação. E a Bíblia fala que ele vai ser amarrado pelo pai. Quando o pai vai tirar a vida de Isaac, o Senhor grita e fala com ele, não faça isso, porque agora eu sei que você me ama. Agora eu sei que eu sou o Deus da tua casa e da tua família. Então, nada pode ser maior na nossa casa e na nossa família do que esse ensino. Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Amém? Isso era passado também, o processo se dava pelo exemplo. Lá em Timóteo vai falar da avó de Timóteo, que era a sua avó Lóide e a sua mãe Eunice. Elas foram um exemplo de Timóteo na fé, na palavra, no ensino. Elas foram mulheres ousadas, mulheres de fé. E isso refletiu na vida de Timóteo.
Timóteo foi um excelente discípulo e foi também um sucessor de Paulo, mas tudo começou dentro da casa dele. Pai e mãe, o maior legado que você pode deixar começa dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Os homens da Bíblia, as mulheres da Bíblia, tiveram esse exemplo e esse legado para levar dessa busca por Deus, de colocar Deus em primeiro lugar, de servir no reino de Deus, de ser canal de bênção para a vida das pessoas. E isso se dava também através da transferência. A transferência de quê? De aliança e de bênção. Que é o que eu disse aqui no começo. Havia uma transferência de uma aliança feita com Deus. Não era só o pai que tinha uma aliança com Deus. O filho também tinha uma aliança com Deus. Engraçado é que Jacó vai sair da casa do seu pai, mas ele ainda não tinha firmado uma aliança com o Deus do seu pai. E no momento nós conhecemos muito esse texto da luta de Jacó com Deus. Por quê? Porque ele ainda não tinha feito uma aliança com Deus, uma aliança pessoal. Nós ensinamos os nossos filhos, mas vai chegar um momento que eles vão ter que decidir fazer uma aliança pessoal com Deus. Tem uma foto do João Hendrick abraçado no pastor Welson, né? Pastor Welson de joelho. O João ainda era pequenininho. E naquele culto, o João falou assim, eu quero aceitar Jesus hoje. Só que o pastor não fez o apelo. Foi um culto que não teve apelo. E o João começou a chorar depois do culto. Eu quero aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus. Eu falei, meu Deus, agora não vai com esse menino, tem que aceitar Jesus hoje. E aí o pastor Elcio, traz ele. Aí o pastor Elcio fez a oração com ele aceitou Jesus. Por quê? Porque, irmãos, os nossos filhos, e isso também vale para os nossos discípulos, eles precisam fazer uma aliança pessoal com Deus. É por isso que você, pai, precisa ter aliança pessoal com Deus. Você, mãe, precisa ter uma aliança pessoal com Deus. Porque salvação, ela é individual. A Bíblia diz que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Eu não vou dar conta do João e da Beatriz. Pastora, mas há uma responsabilidade sobre a sua vida. Há uma responsabilidade de ensinar e de guiar. Mas eles vão tomar a decisão deles. Eu quero continuar nesse caminho, nessa presença. Mas é claro que o peso espiritual da minha vida também está sobre a vida deles. Mas eles precisam decidir. Então hoje decida, se você ainda está indeciso, o caminho que você está seguindo, o Deus que você está servindo, saia do muro da indecisão. Porque essa transferência, ela vem de aliança e de bênção. Em Isaac, Deus falou, em Isaac serão benditas todas as famílias da terra. Deus liberando uma palavra. Através de Isaac, todas as famílias, Abraão, da terra serão abençoadas. Eita, glória a Deus. Essa bênção chegou até nós. Somos chamados filhos de Abraão pela fé. Salomão, ele construiu um templo. A Bíblia fala que Davi queria construir o templo para Deus. Falou, Davi, você está com as mãos sujas de sangue. Então, você não vai construir um templo para mim. Quem vai construir um templo para mim, para minha honra, para minha glória, vai ser o seu filho Salomão. Então, Salomão, ele dá continuidade àquele chamado, àquele ministério, àquele reinado que agradava e glorificava o nome do Senhor. No Novo Testamento, nós vemos também, eu gosto muito dos pais de João Batista. O pai de João Batista era um sacerdote na casa do Senhor. A mãe servia fielmente ao Senhor, embora já fosse uma mulher idosa e ele um homem idoso, esperando por uma promessa. Ou talvez já teria esquecido da sua promessa, falando assim, Deus não quis nos dar filhos. Vamos deixar isso para lá. Eu quero que você olhe nos olhos dessa pessoa que está do seu lado e fale assim, não abandone a sua promessa. Ela não vai morrer. Ela vai acontecer. Por que você abandonou as promessas que Deus fez na sua vida? Por que você permitiu as circunstâncias, as dores, as dificuldades, as frustrações pararem você de crer na promessa? Eles já estavam ali servindo a Deus, amém, aleluia. Mas de repente Deus enviou o anjo Gabriel, o anjo que entrega a bênção.
E Gabriel falou, olha, eu sou Gabriel, e a partir dessa data a tua mulher vai ficar grávida e a bênção do Senhor vai vir. E através da vida daquele casal foi gerado o último profeta do Velho Testamento, que foi João Batista. Através da sua vida, através da sua casa, haverá restauração para toda uma geração, para todo um povo. Creia nisso em nome de Jesus. Já deu tudo certo. O que todas essas famílias tinham em comum? O que essas famílias tinham em comum, pastora Aline? Eles construíram uma herança espiritual que permanecia sobre a sua próxima geração. Eu acho tão lindo que Ananias, Pedro, ele está lá, sentado, e de repente ele vê um lençol descendo do céu. Só que naquele lençol tinha vários animais que no Antigo Testamento era proibido de se comer. E ele fala assim, e Deus fala assim para ele, Pedro, mata e come. Ele fala assim, de maneira nenhuma, Senhor, eu vou comer algo impuro. E Deus repete aquela visão 3 vezes. E na terceira vez, alguém bate na porta e ele fala para Pedro, vai com eles. E Pedro entendeu que Deus queria alcançar uma nova geração, que era os gentios. E ele chega na casa desse homem de Ananias, e a palavra do Senhor vai dizer que Ananias recebe ele, mas Ananias não está sozinho. Ananias está com toda a sua casa reunida. Irmão, reúna toda a sua casa. É tempo de nós reunirmos toda a nossa casa. E eu sinto no meu espírito, irmãos, quando Deus foi dar livramento para Israel no deserto, as famílias se uniram para comer o cordeiro. É tempo de nós nos reunirmos para comer da palavra de Deus. É tempo de nós reunirmos a nossa casa para ser cheios do Espírito Santo e para levar o Evangelho a outras pessoas. É tempo da nossa casa ser fortalecida. Aonde estão as intercessoras que o Senhor levantou? Aonde estão os intercessores que o Senhor levantou? Aonde estão os profetas dessa casa? Aonde estão os evangelistas dessa casa? Aonde estão os apóstolos dessa casa? Irmãos, nós temos uma bênção de missões sobre a nossa vida. Você acha que Deus vai deixar você aqui para sempre? O começo é aqui, mas Deus quer que nós alcancemos outros bairros, outras cidades, outros lugares, outros países. Deus quer te enviar, mas através da tua casa, meu irmão. Porque existem muitos homens de Deus. E o diabo, ele está de olho na nossa casa. Você sabia disso? Porque às vezes, é aquilo que Paulo falou. Eu vou pregar para o mundo inteiro e eu vou perder minha salvação? Eu vou pregar para o mundo inteiro, mas a minha casa vai estar perdida? A minha casa precisa estar salva. A minha família precisa estar salva. Deus quer fazer na nossa vida, a começar dentro da nossa casa. Em Gênesis capítulo 17, versículo 19, Gênesis 17, 19 fala assim, ó. Deus lhe respondeu com Abraão, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Olha que tremendo isso. Isso é lindo demais. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16 e 17. 2 Samuel 7, 16 e 17. Quanto a você e a sua casa e o seu reino, quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim Natã falou com Davi. Então Deus disse para Davi, Davi, nunca vai faltar alguém
Nunca vai faltar um descendente teu que se assente no trono. Sempre haverá um descendente teu que se assente no trono. Que seja governo, que seja liderança sobre a terra. E, queridos, isso se passou até a geração de Jesus. Jesus, ele é da descendência de Davi. Jesus, tanto a linhagem de José quanto a linhagem de Maria, são da descendência de Davi. Mas Maria é mãe tanto de sangue e carne de Jesus, e José não. José era pai de Jesus adotivo, era no papel, na lei. Por quê? Na herança que vinha de José, tinha Jeconias, lá no Antigo Testamento, que pecou, que errou. E Deus falou assim, Jeconias, nem você, nem a tua descendência vai reinar mais. Mas Jeconias vinha também da linhagem de Davi. Mas era uma geração caída, uma geração que Deus rejeitou. E agora? Mas Maria vinha de uma outra geração de Davi, que não tinha nenhuma mancha, que não tinha ninguém que tinha se desviado da presença de Deus. Então, Maria, mãe, carne e sangue também de Jesus. Ou seja, pastora, Deus conta as gerações. Há uma bênção sobre a nossa casa por conta do pai, da mãe. Há uma bênção através da nossa vida, sim. Há uma escolha de Deus através da nossa vida, sim. Coloca a mão sobre essa pessoa que está do seu lado. Se você está com o teu marido, com a tua esposa, diga, há uma bênção sobre a nossa casa. Isso é lindo e isso é poderoso demais. Há uma bênção de transformação sobre a sua casa. Queridos, e como eu estava falando de Ananias, Pedro, ele pregou na casa de Ananias, e muito mais do que ser salvo e ser batizado, a Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Deus quer a nossa casa salva, Deus quer a nossa casa com entendimento, e Deus quer a nossa casa cheia do Espírito Santo. Assim como Deus garantiu a Davi que sempre haveria alguém para dar continuidade ao seu legado no trono, Ele cuida do seu futuro e da sua história. As promessas do Senhor para a sua vida não vão falhar. O que Ele começou, Ele vai cumprir até o fim. Jesus é o descendente de Davi, que agora se assenta no trono para sempre. E através dele hoje, você é abençoado, eu sou abençoada. A Bíblia fala, aqueles que não eram povo, agora são povo. Aquele que não era filho, agora nós somos filhos. Através de Jesus, nós somos adotados por Deus, nos tornamos filhos de Deus. E agora ele fala, vocês são um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Jesus veio como unigênito, mas agora ele é o primogênito de muitos que somos nós. Há uma bênção. Há uma bênção. E eu quero te falar, irmão, se essa bênção foi tão poderosa no Antigo Testamento, passando de pai para filho, quão grande, quão poderosa e quão maravilhosa é essa bênção que vem na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, por meio de Cristo Jesus. Porque Ele trouxe uma aliança perfeita. Ele trouxe um alinhamento perfeito de um novo tempo, debaixo da sua graça, do seu favor, debaixo da sua obra consumada na cruz. Queridos, Jesus está sentado do lado do trono de Deus, intercedendo por nós. Ele ainda está fazendo alguma coisa, ele está intercedendo. Mas o sacrifício para que a bênção, a herança, a aliança fosse renovada sobre nós, está estabelecido sobre a nossa vida. Está estabelecido sobre a nossa vida. É por isso que nós não podemos deixar de cear. É por isso que ele fala, aquele que não come, não bebe, não tem parte comigo. Porque agora em Cristo nós temos uma aliança, uma herança. Muito mais poderosa ainda, que desce sobre nós, que vem sobre nós. Eu já estou terminando. Eu falei já sobre Raabe aqui. A promessa, Atos capítulo 2, versículo 39. Atos 2, 39, olha o que Deus vai falar. A promessa é para vocês,
Olha só, Novo Testamento, Atos 2:39. A promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. A promessa é para vocês, para os seus filhos e para aqueles que estão longe. Eu quero que você coloque a mão sobre a tua cabeça e diga: a promessa é para mim? Não, mas você vai falar como um crente mesmo que sabe a verdade de Jesus fez na cruz. Diga: a promessa é para mim, é para os meus filhos e todos aqueles que ainda vão conhecer Jesus. A promessa é para todos nós. Então toma posse dessa herança e dessa bênção. Por meio de Cristo, nos tornamos todos filhos e herdeiros dessas preciosas bênçãos. Porém, nosso dever é continuar construindo um legado, uma herança que permanece. É nosso dever, pai, mãe, discípulo, discipulador, discipuladora, continuar construindo uma geração. Havia também uma bênção sobre os discípulos. Nós vemos aí a sucessão de Elias através de Eliseu, a sucessão de Moisés através de Josué, a sucessão de tantos homens de Deus, porque eles também deixaram a herança espiritual. Creia, Deus te chamou para ter uma herança física de carne e sangue, que são seus filhos, mas Deus também te chamou para ter uma herança espiritual, construindo vidas, famílias, corações, pessoas. Meu irmão, e tenha uma certeza, a Bíblia fala que nós somos cooperadores de Deus. Pedro vai falar, vocês são raça eleita, vocês são sacerdócio, vocês são pedra viva, vocês são, mas ele também fala, vocês são edifício de Deus, vocês são cooperadores de Deus, na lavoura de Deus. Então, tem uma certeza no teu coração, a palavra de Deus não volta vazia. Pastora, a minha célula está lá, eu estou falando, lá em casa meus filhos já são tudo, geralmente o filho quando ele é maior, né? Parece que ele tem uma certa dificuldade de ouvir o pai e a mãe. Geralmente, quando é menorzinho, você ainda... E às vezes você está nessa situação, pastora, parece que não consegue ouvir, não consegue escutar. Eu estou pregando, eu estou falando, eu estou orando, eu estou intercedendo, mas parece que as coisas não acontecem, parece que o meu filho não muda, parece que as coisas não se encaixam. A palavra de Deus não volta vazia. Eu estou pregando para o meu discípulo, eu estou pregando no meu life, estou falando, parece que esse discípulo não se move. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Você não é o Espírito Santo. Eu não sou o Espírito Santo. O semeador saiu e ele foi lançando a semente. A Bíblia fala de 4 solos dessa semente. Mas o solo que absorveu, o solo que quis, o solo que pegou ali, ele cresceu, ele rompeu e ele produziu a 100 por 1. Eu profetizo que você, a sua casa, a sua família, são solo que vão produzir a 30, 60 e a 100 por 1. Porque é uma palavra liberada. E a promessa de Deus é, a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Ela prospera para aquilo que Ele designou. Prospera. A palavra de Deus prospera. A minha palavra não prospera não, mas a palavra de Deus prospera. A palavra de Deus abre portas, a palavra de Deus abre caminhos, a palavra de Deus faz. E ele diz lá em Salmos capítulo 100, versículo 5, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração, geração em geração, de geração em geração, de geração em geração, não a maldição do Éden, não o pecado oculto, não a morte, não a destruição, não a doença, não a miséria, porque a miséria também é do diabo, irmão. Para de falar que você é pobre, porque pobre é Satanás. Tem crente que ele vive falando, porque eu sou pobre. Que eu sou pobre, irmão, então você vai morrer pobre. Porque a Bíblia fala que a morte e a vida estão no poder da nossa língua.
Pobre é Satanás, que não tem casa, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém por ele. Pobre é ele, irmão, que já tem um lugar para ele lá no lago do fogo do inferno. Você é próspero porque você tem Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Entenda uma coisa. Meu tempo está esgotado agora. Prosperidade não é dinheiro. Vamos repetir junto. Diga assim, prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é não ter falta de nada. Isso é prosperidade, irmão. Eu não tenho falta de nada, que eu tenho Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, irmão. Então, a partir de hoje, você vai corrigir isso, porque o povo dessa igreja é próspero. O povo dessa igreja é abençoado. O povo dessa igreja não vai tomar emprestado, não. O povo dessa igreja vai dar, vai abençoar. Os pastores dessa igreja vão andar, irmão, bem vestido, bem calçado. Vai andar de carro novo, carro zero. Pastor ali, misericórdia. Irmão, você sabia que o pastor é a cara da igreja? Você sabia disso? Eu aprendi isso muito, ó. Se o meu pastor está passando dificuldade, significa que a igreja está passando dificuldade, irmão. Mas se o meu pastor estiver prosperando, significa que essa igreja tem um povo próspero. Se o meu pastor está feliz, é porque a igreja é feliz. Se o meu pastor está cheio da unção, a igreja é uma igreja cheia da unção. E nós precisamos viver isso na nossa vida. Nós precisamos. E como ele disse aqui, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Teve uma mulher na Bíblia que ela chorava. Raquel chorava e falava, Senhor, dá-me filhos. Dá-me filhos, porque se o Senhor não me der filhos, eu vou morrer. E ela viu, naquela época, os homens casavam-se com várias mulheres, não era uma ordenação de Deus e nem uma ordenança de Deus. Mas era cultural, como existe em outros países. E ela via a outra esposa gerando muitos filhos, muitos filhos, muitos filhos, muitos filhos. E ela, Senhor, dá-me filhos, senão eu vou morrer. Dá-me filhos, senão eu vou morrer. Mas ela não sabia que a geração que viria dela seria uma geração poderosa na terra. Está doendo gerar? Pastora Aline, dói gerar meus filhos na presença de Deus, meus filhos carnais. Está doendo gerar filhos espirituais. O que você está gerando vai ser poderoso sobre a terra. Vai ser poderoso. A tua geração já é poderosa sobre a terra. Os teus filhos vão pisar onde você não pisou. Os seus discípulos vão pisar onde você não pisou. De geração em geração, Deus continua sendo fiel. De geração em geração. Coloque-se de pé em nome de Jesus.